Meus queridos irmãos, meus amores, que a paz do nosso Pai esteja em cada coração, mais um momento de paz. Vamos pegar a nossa água para que possa ser fluidificada no final e vamos manter junto a nós os nomes dos nossos amados que precisam da oração. Dando continuidade à leitura do Livro dos Médiuns, estamos lendo a segunda parte, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. E o tema que estamos lendo é o tema dos fenômenos de transporte. Vamos dar continuidade. O fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável, e é que alguns médiuns só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Há no sonâmbulo um despreendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários, tal o caso dos transportes de que temos sido testemunha. As perguntas que se seguem foram dirigidas ao espírito que as operara, mas as respostas se ressentem, por vezes, da deficiência dos seus conhecimentos. Submetimos-las ao espírito Erasto, muito mais instruído do ponto de vista teórico, e ele as completou, aditando-lhes notas muito judiciosas. Um é o artista, o outro é o sábio, constituindo a própria comparação dessas inteligências um estudo instrutivo, porquanto prova que não basta ser espírito para tudo saber. Vamos lá, meus queridos. A pergunta número 1. Dize-nos, peço, por que os transportes que acabaste de executar só se produzem estando o médium em estado sonambúlico? Isto se aprende à natureza do médium. Se prende à natureza do médium. Os fatos que produzo quando o meu está adormecido, poderia produzi-los igualmente com outro médium em estado de vigília. 2. Por que fazes demorar tanto a trazida dos objetos e por que é que avivas a cobiça dos médiuns, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? O tempo me é necessário a preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, essa só tem por fim, as mais das vezes, divertir as pessoas presentes e o sonâmbulo. O espírito que responde não sabe mais do que isso, não percebe o motivo dessa cobiça que ele instintivamente aguça. Sem lhe compreender o efeito, julga proporcionar um divertimento, enquanto que na realidade provoca, sem o suspeitar, uma emissão maior de fluido. É uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando ele não é espontâneo, sobretudo com certos médiuns. 3. Depende da natureza especial do médium a produção do fenômeno e poderia produzir-se por outros médiuns com mais facilidade e presteza. A produção depende da natureza do médium. E o fenômeno não se pode produzir senão por meio de naturezas correspondentes. Pelo que toca à presteza, o hábito que adquirimos comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium nos é de grande vantagem. 4. As pessoas presentes influem em alguma coisa no fenômeno? Quando da parte delas incredulidade, oposição, muito nos podem embaraçar. Preferimos apresentar nossas provas aos crentes e às pessoas versadas no espiritismo. Não quero, porém, dizer com isso que a má vontade consiga paralisar-nos inteiramente. 5. Onde fostes buscar as flores e os confeitos que trouxeste para aqui? As flores tomo-as aos jardins.
onde bem me parece. 6. E os conflitos devem ter feito falta aos respectivos negociantes? Tomo-os onde me apraz. O negociante nada absolutamente percebeu, porque pus outros no lugar dos que tirei. 7. Mas os anéis têm valor. Onde os foste buscar? Não terás com isso causado prejuízo àquele de quem os trouxe, os tirastes? Tire-os de lugares que todos desconhecem e filo por maneira que daí não resultará prejuízo para ninguém. Creio que o fato foi explicado de modo incompleto, em virtude da deficiência da capacidade do espírito que respondeu. Sim, de fato pode resultar prejuízo real, mas o espírito não quis passar por haver desviado o que quer que fosse. Um objeto só pode ser substituído por outro objeto idêntico, da mesma forma, do mesmo valor. Consequentemente, a um espírito tivesse a faculdade de substituir por outro objeto igual, de que se apodera, já não teria razão para se apossar deste, visto que poderia dar o de que iria servir para substituir o objeto retirado. 8. Será possível trazer flores de outro planeta? Não. A mim não me é possível. Teriam outros espíritos esse poder? Não. Isso não é possível, em virtude da diferença dos meios ambientes. Vamos hoje dar uma paradinha na questão 8 e seguiremos amanhã com a questão 9. Meus amores, vamos falar um pouquinho. O fenômeno de transporte é um fenômeno que até hoje sugere muitas questões, né? Quando é feito entre pessoas que não são espíritas, pessoas que não são crédulas, torna-se mais difícil a eficiência do fenômeno. Mas se se encontra um médium em um ambiente agradável, um ambiente de orações, um ambiente que quer dali o conhecimento, fica mais fácil de se produzir. Vamos conversar com o Pai. Meu Pai querido, meu Pai amado, em Tuas mãos colocamos as nossas vidas. Cuida de nós, Pai. Tende misericórdia. Queremos Te pedir, Pai, clemência, misericórdia, por todos os nossos irmãos que sofrem do corpo físico, do corpo espiritual. Leva, Pai, a cada irmão uma certeza de que tudo podem naquele que os fortalece, que és Tu, que é Jesus. Os irmãos que sofrem dos problemas psiquiátricos, Pai, que eles encontrem um lugar humanizado para serem tratados, porque não é através de um tratamento brusco que se consegue uma reabilitação desses irmãos que sofrem com os problemas psiquiátricos. Que Nossa Mãe Maria esteja em cada lar, derramando suas bênçãos de paz, de amor, de fraternidade, de respeito, de humildade. E que cada lar seja o templo divino, onde existe o amor, a paz, a ternura, a paciência. Te pedimos também pelos nossos irmãozinhos que usam os vícios. Sabe, Pai, às vezes ficamos a pensar. E cada vez mais nos perdemos nos pensamentos, porque não conseguimos entender o porquê de uma pessoa, de um filho teu, largar o teu lar e se enveredar pelo caminho dos vícios, onde só existe dor, sofrimento. Eles não sabem dar graças,
Eles não sabem orar, Pai. Buscam tantos meios para se encontrarem com essa tal chamada felicidade, que eu não sei o que é que eles chamam de felicidade. Por isso te pedimos, Pai de misericórdia, tende misericórdia. E assim, meus queridos, confiantes nessa presença divina, nesse amor divino, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a oração que o nosso amigo Jesus nos ensinou para falarmos com o Pai, pedindo a espiritualidade amiga que venha fluidificar as nossas águas e que nós possamos, ao tomá-las, nos sentirmos fortalecidos, nos sentirmos em paz, nos sentirmos saudáveis. Louvado seja nosso Deus amado, para sempre seja louvado. Que a espiritualidade amiga esteja conosco neste momento de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome de amor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, em novos males. Não nos deixeis ser orgulhosos, egoístas, mas que procuremos perdoar 70 vezes 7 vezes, que podemos orar em prol de todos os nossos irmãos que padecem de sofrimentos. Pois teu é o poder, o reino, a honra e a glória por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que assim seja.